Olá, bem-vindo você, meu irmão, bem-vinda minha irmã. Vamos a mais um ensaio, um treinamento a respeito da proclamação da palavra, agora do quinto domingo da Páscoa, o próximo domingo. Vamos ensaiar um pouco aquilo, a forma, a maneira e sugestões de como você pode proclamar a palavra, tá certo? Mais uma vez eu peço aqui, se você acha que este projeto merece ser compartilhado, merece que mais pessoas o vejam, mais pessoas o acompanhem. Então pega o link desse vídeo, passa aí nos teus grupos, passa aí para o Ministério de Leitura, para alguma paróquia que você conheça, para algum padre que você conheça, que sabe, né, que precisa treinar mais o seu Ministério de Leitura com essas sugestões. Eu ficarei muito agradecido. A gente vai conseguir ajudar a tocar mais corações, para tocar mais almas com a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar mais uma vez agora o quinto domingo da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro mostrai-nos Jesus, o bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ok? Duas simples leituras pequenininhas, tá certo? Começando aqui com a nossa primeira leitura, uma leitura dos Atos dos Apóstolos. Começa o alerta, sempre vou começar com esse alerta, né? Atos dos Apóstolos. Note bem, tá tudo no plural, então às vezes a gente trava a língua, né? Mas ó, vamos pronunciar os S's, todos completos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Ok? Leitura dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Todos os S's, ok? Presta bem atenção a isso. Ensaia diante do espelho para não sair leitura do Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Certo? Cuidado, tá? Para não comer um desses S's aí, que isso é um dos alertas principais. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém. Veja o que eu ia dizer, tá vendo? E olha que eu ensaiei antes de começar a gravar esse vídeo. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Veja que a gente vai dar uma pequena pausa depois de naqueles dias. Naqueles dias, sempre isso é o convite ao ouvinte para ele ouvir o que vem a seguir, tá certo? Então, naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Isso é uma frase só. Ela começa aqui, no início do versículo 26, e termina nesse ponto, ok? Uma frase só, sem pausa, tá certo? Sem pausa entre as linhas. Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Terminou a frase, próxima frase. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Ok? Então, uma pequena pausa aqui. Você pode até subir um pouquinho o tom do dele, tá certo? Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Essa segunda linha é uma explicação da primeira, então você pode falar ela um pouco mais lenta para o ouvinte perceber que isso é a explicação da primeira linha, tá certo? Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Tá? Terminou aqui, beleza, duas frases bem tranquilas. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Veja só, aqui tem algumas
informações que são dadas em sequência, certo? A primeira coisa é o que Barnabé fez, certo? Barnabé fez 3 coisas. Barnabé tomou Saulo consigo, damos uma pequena pausa, levou-o aos apóstolos. Cuidado quando você for falar o levou-o, tá certo? Então Barnabé tomou Saulo consigo. Vai ter mais alguma coisa. Levou-o aos apóstolos. Vai ter mais alguma coisa. E contou-lhes. Agora veja só, presta bem atenção a isso. Aqui é uma outra lista. Barnabé fez essas 3 coisas que eu marquei em azul. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes. Agora vem 3 coisas que Barnabé contou, que também tem que ser lidas como se fosse uma lista, uma sequência. Então, o que foi que Barnabé contou? Barnabé contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho. Podemos subir um pouquinho o tom de caminho para dar aquela vontade, aquela intenção de que tem mais coisa. Como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado. Então, vejam, 3 coisas Barnabé fez. E a terceira coisa foi que Barnabé contou algo. Barnabé contou o quê? Contou 3 coisas. Então, você tem que ter a noção de que você vai listar essas coisas, uma coisa atrás da outra. Vai mostrar para o ouvinte, vai mostrar para o fiel, para o paroquiano que está escutando a sua proclamação, de que são 3 coisas, né? De que tem uma lista. Tá? E como ele havia pregado na cidade de Damasco. Essas 2 outras coisas aqui, em nome de Jesus e publicamente, elas apenas explicam, elas apenas são advérbios, tá? São adjuntos adverbiais do haver pregado, da pregação. Então, veja só. A gente vai ler ali a sequência do que Barnabé fez, depois a sequência do que Barnabé contou, tá? Então vamos lá. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo havia visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Você só vai dar a sensação de conclusão, a sensação de que terminou a ideia quando você falar em Damasco. A sensação até de quem está contando isso é uma sensação de alívio, porque terminou a frase. Ela começa lá em cima no então Barnabé, certo? Então, de novo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado, em nome de Jesus, publicamente na cidade de Damasco. Ok? 3 coisas Barnabé fez, 3 coisas Barnabé contou. Tá? 3 coisas sobre Saulo, Barnabé contou. Continuando. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Eu acho que firmeza fica bom se for proclamado firme, né? Assim, daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. Ok? Tá vendo como o restante é bem fácil, é bem tranquilo, tá? Então, continuando aqui, daí em diante, uma pequena pausa, né? Daí em diante, subindo o tom para o ouvinte perceber que tem algo a mais. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Terminado aqui, respira. Depois de cada ponto, eu já disse isso várias vezes, depois de cada ponto você respira para tomar o ar de novo.
para poder proclamar uma frase mais longa, se houver. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Essa parte aqui pode ser lida mais devagar e mais séria, tá certo? Mais devagar e mais séria. Falava também e discutia com judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Essa seriedade, ela indica, claro, né? O ouvinte vai perceber, poxa, ó, eles procuravam matar Saulo. Quando ficaram sabendo disso, aquele tom para gerar curiosidade, é porque ainda tem mais coisa. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia. A cidade se chama Cesareia, tá certo? Apesar de não ter o acento, porque não existe mais o acento agudo, né? Assembleia, ideia, Cesareia, não existe mais o acento, mas a palavra é Cesareia, tá? Os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso, tá? Os nomes das cidades são um pouco esquisitas, é claro, não são cidades brasileiras, os nomes são bem diferentões, né? Então, tudo bem. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Tá? Então, uma frase só que vai começar aqui, a igreja, porém, esse porém entre vírgulas pode ser falado um pouco mais devagar, né? Em tom de conclusão, a igreja, porém, apesar de tudo que estava acontecendo, por que esse porém está aí? Porque esse porém indica uma ideia contrária, né? Esse porém foi colocado aí porque até a última linha a gente estava descrevendo um problema de que Saulo estava ameaçado de morte, ou seja, era uma coisa ruim, né? Mas apesar de Saulo estar sendo, apesar de Saulo estar sendo ameaçado de morte, a igreja vivia em paz. Então, por isso que tem esse porém. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Certo? Algumas palavras aqui são, assim, não vou dizer complicadas, mas elas podem causar um problema, porque são muitos dígrafos, muitos sons, muitas sílabas, inclusive no verbo progredir, progredia. Muita gente fala progredia ou progredia, certo? Mas são dois encontros consonantais com R, são dois dígrafos, progre, né? Progredia no temor do Senhor. Então, a igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Respira, porque aqui tem um ponto, né? Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Ok? Só alguns alertas, mas a leitura é razoavelmente simples. Bora fazer uma leitura completa para a gente passar, então, para a segunda leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria.
Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ok, bora lá para a nossa segunda leitura. A segunda leitura, ela está dividida, nessa edição do lecionário, ela está dividida em 2 páginas. Mas é uma página par e uma página ímpar. Então, na sua frente, você vai ter acesso lá a uma página par e uma página ímpar. Tá certo? Então, não tem problema, não vai precisar virar a página. Essa já facilita. E outra facilidade para essa leitura é que aquilo que termina na página par, na primeira página, é uma frase completa. E o que começa na outra página, na página ímpar, é uma frase completa. Então, você não vai precisar transpor o seu olhar, você não vai precisar mover o seu olho no meio da fala de uma frase. Não, pode terminar essa frase e começar essa frase aqui, tudo tranquilo. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos. Note bem, essa vírgula é para dar um pouco de pausa maior, porque ela é um vocativo. Você está chamando, São João está chamando aqueles a quem a carta se dirige. Né? É um vocativo, eu estou me dirigindo aos filhinhos. Então, filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade, certo? Aqui no Nordeste é comum se falar de ao invés de, certo? Então, se você fala de ou de, eu acho interessante que você enfatize essa preposição, tá certo? Porque o São João, nesse caso, ele fez um contraponto entre a expressão de boca e de verdade, certo? Note que ele comparou, ele fez um contraponto entre com palavras, com ações, de boca e de verdade. Então, filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade, certo? Se você fala de, se você acha que é mais fácil o pessoal entender o de, então fale de, certo? Não. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade, certo? Isso é muito importante, tá? Então, olha o contraponto que ele fez. Com e com. Ele contrapôs palavras, ações. Boca e verdade. Ele usou a preposição de. De boca e de verdade, certo? Pode falar até mais lento para ficar bem claro. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade, certo? Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Aí está o critério. Aí está o critério para saber que somos da verdade, somos de Deus, somos da verdade, somos de Cristo. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Isso aqui é uma frase só, viu? Começa aqui, no versículo 19, e só termina no final do versículo 20. Isso é uma frase só. Porém, com as vírgulas aqui, dá para a gente dar pequenas pausas. O mais importante é você enfatizar aquilo que tem que ser chamado a atenção, né? Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Certo? Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, subindo aqui, pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, o tom de hipótese, né? Aquele tom de dizer uma possibilidade, se, uma condição, né? Pois
Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, eu acho que essa frase aqui precisava dar uma ênfase mais lenta e mais séria, mas uma ênfase. Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Aí, novamente, continuando, um outro vocativo, tá certo? Caríssimos. Do mesmo jeito como filhinhos lá, que chama a atenção, é caríssimos. Se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Caríssimos. Se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Certo? Então, caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. Eu separei esse I aqui, mas eu acho que não cabe não separar o I, tá certo? Eu acho que cabe a gente falar tudo de uma vez só. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele. Pequena pausa. Porque guardamos os seus mandamentos, subi um pouquinho, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Certo? Todas as vezes que eu aponto essa setinha fazendo uma curva para cima, significa que você vai ter que dar uma ênfase, subir um pouco, gerar no ouvinte aquela curiosidade de que vem mais alguma coisa, né? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Aí esse tom de conclusão, sabe? Aquele tom de que você chegou no final da frase, aquele tom que você terminou o que você queria dizer, mais ou menos isso. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Então, olha só, aqui tem dois pontos. Então, quando eu for ler essa frase, este é o seu mandamento. Você vai dar um tom de que vai falar algo, que você tem que esperar, porque eu ainda vou explicar qual é o seu mandamento, certo? Este é o seu mandamento. Que creio. Veja a diferença, eu vou ser um pouco mais claro. É melhor do que é mais adequado do que dizer assim, este é o seu mandamento. Como se a gente estivesse concluindo. Este é o seu mandamento. Agora, este é o seu mandamento. Você está levantando a voz no finalzinho da palavra mandamento. Este é o seu mandamento, gerando a expectativa de que você vai falar qual é o mandamento. Que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Algumas palavras, uma palavra em específico, meio estranha, né? Sabemo-lo. Sabemo-lo é a forma de escrever o sabemos. O sabemos, certo? Quer dizer, nós sabemos ele. Ele o quê? O fato de ele permanecer conosco. O fato. Sabemos o fato. Que fato? O fato de que ele permanece conosco. Então, esse lo, quando a gente bota o pronome depois de um verbo com S, a gente tem que cortar o S. Então, fica sabemo-lo. Tá certo? Esse sabemo-lo significa nós o sabemos. Sabemos isso, sabemos esse fato. Que fato? O fato de que ele permanece conosco. Certo? Então, para outra página aqui, para o versículo 24. Vamos repetir. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Ok? Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu.
Palavra do Senhor. Ok? Vamos fazer a leitura geral agora? Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se Deus... Peraí, eu vou voltar, desculpem. Se essa falha acontecer enquanto vocês leem, enquanto vocês proclamam, continuem, voltem. É até melhor que eu faço quando eu estou proclamando no ambão, a minha mão está descendo cada linha do lecionário, tá certo? A minha mão está descendo, eu estou aqui com o dedo apontado em cada linha do lecionário para não perder a vista, porque a gente pode perder o fio da meada, né? A gente pode perder o fio. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Se você percebeu, eu cometi um pequeno erro. Eu coloquei um do aqui, ó. Eu falei, Deus é maior do que nosso coração, certo? Deus é maior que o nosso coração. Preste atenção direitinho, à frente do seu espelho, ensaie, seja feliz, que Deus o faça santo e que você ajude a proclamar a palavra e levar mais almas para o céu. Um grande abraço, que o nosso Senhor nos abençoe. Nós estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar aqui me acompanhando. Até a próxima.